Os 3 maiores milagres de Jesus Cristo. Os milagres de Jesus Cristo são um dos aspectos mais notáveis de seu ministério, demonstrando seu poder divino e sua compaixão. Embora haja muitos milagres registrados nos evangelhos, 3 deles são frequentemente considerados entre os maiores devido à sua magnitude e ao impacto espiritual que causaram. Confira agora quais foram estes milagres. 1. A ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro encontra-se no livro de João, capítulo 11, versículos de 1 a 44. Lázaro, de Betânia, era irmão de Marta e Maria, todos amigos íntimos de Jesus. Quando Lázaro adoeceu gravemente, suas irmãs enviaram uma mensagem urgente a Jesus, acreditando que ele poderia curá-lo. No entanto, Jesus, ao saber da doença, disse que ela não resultaria em morte, mas que seria para a glória de Deus, para que o Filho de Deus fosse glorificado. Mesmo assim, Jesus permaneceu 2 dias no lugar onde estava antes de partir para Betânia. Quando chegou, Lázaro já estava morto e sepultado há 4 dias. Marta, ao encontrar Jesus, expressou sua fé de que se ele estivesse lá, Lázaro não teria morrido, mas também manifestou uma confiança vacilante quando Jesus falou sobre a ressurreição de Lázaro. O milagre. Após um breve diálogo com Marta sobre a ressurreição e a vida, Jesus foi até o túmulo de Lázaro. Ele pediu que a pedra que cobria a entrada do túmulo fosse removida, apesar da objeção de Marta, preocupada com o mau cheiro devido ao tempo que Lázaro já estava morto. Jesus orou ao Pai em voz alta, não por necessidade própria, mas para que a multidão ao redor cresce que ele havia sido enviado por Deus. Em seguida, ele clamou em voz alta: Lázaro, vem para fora! Milagrosamente, Lázaro saiu do túmulo ainda envolto nos lençóis fúnebres. Significado. Este milagre é um dos mais poderosos atos de Jesus, demonstrando seu domínio sobre a morte e revelando sua natureza divina. A ressurreição de Lázaro também antecipa a própria ressurreição de Jesus, que viria a ser o ponto culminante de sua missão na terra. Através desse milagre, Jesus se apresentou como a ressurreição e a vida, prometendo que aqueles que acreditam nele, mesmo que morram, viverão. Também ensina que o poder de Deus transcende as limitações humanas e que em Cristo há esperança além do túmulo. Lições espirituais. As lições que aprendemos com este milagre são a fé em Deus. O milagre reforça a importância de uma fé inabalável mesmo diante das circunstâncias mais desesperadoras. O tempo de Deus. O atraso de Jesus em ir até Lázaro nos lembra que o tempo de Deus não é nosso. Ele sempre age no momento certo para revelar sua glória. Vitória sobre a morte. O poder de Jesus sobre a morte dá aos crentes a certeza de vida eterna. 2. A multiplicação dos pães e dos peixes. Contexto. Este milagre é contado em vários livros da Bíblia. Em Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21, Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 44, Lucas, capítulo 9, versículos de 10 a 17 e João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Ele ocorreu depois que Jesus e seus discípulos tentaram se retirar para um lugar isolado após saber da morte de João Batista. No entanto, as multidões seguiram Jesus em massa, ansiosas para ouvir seus ensinamentos e buscar a cura para suas enfermidades. Com o cair da tarde, os discípulos sugeriram que Jesus despedisse a multidão para que pudessem ir às aldeias comprar comida, mas Jesus tinha outro plano: o milagre. Jesus pediu aos discípulos que verificassem quanto alimento tinham disponível. Eles encontraram apenas 5 pães e 2 peixes pertencentes a um jovem. Embora essa quantidade fosse claramente insuficiente para alimentar uma multidão de mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, Jesus tomou os pães e os peixes, deu graças e começou a distribuí-los. Milagrosamente, todos os presentes comeram até ficarem satisfeitos e ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços. Significado. A multiplicação dos pães e dos peixes é rica em simbolismo. Jesus demonstrou que, sob suas mãos, até mesmo os recursos mais limitados podem ser abundantemente multiplicados para atender às necessidades de muitos. Esse milagre aponta para Jesus como o pão da vida, aquele que satisfaz não apenas a fome física, mas também a fome espiritual da humanidade. Também sublinha a generosidade e a provisão de Deus, que sempre oferece mais do que o suficiente para aqueles que o seguem.
Lições espirituais. Confiança na provisão de Deus. Mesmo quando os recursos parecem escassos, Deus é capaz de prover de maneira abundante. Partilha e generosidade. O milagre ensina a importância de partilhar o que temos, confiando que Deus pode multiplicar nossas ofertas. Jesus como o pão da vida. O alimento físico simboliza o sustento espiritual que Jesus oferece a todos que nele creem. 3. A cura do cego de nascença. Contexto. Este milagre está relatado no livro de João, capítulo 9, versículos de 1 a 12. Enquanto caminhava com seus discípulos, Jesus encontrou um homem que era cego desde o nascimento. Os discípulos perguntaram a Jesus se a cegueira do homem era resultado de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais, refletindo a crença comum de que o sofrimento físico era um castigo direto pelo pecado. Jesus rejeitou esta noção, explicando que a cegueira do homem existia para que as obras de Deus fossem manifestas nele. O milagre. Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e aplicou nos olhos do cego. Ele então instruiu o homem a ir se lavar no tanque de Siloé. O homem obedeceu e ao lavar-se sua visão foi restaurada pela primeira vez em sua vida. Esse milagre causou uma comoção na comunidade, pois aqueles que conheciam o cego não conseguiam acreditar no que havia acontecido. Significado. A cura do cego de nascença é profundamente simbólica. Não apenas foi um milagre físico, mas também uma metáfora para a iluminação espiritual. Jesus se declarou a luz do mundo e ao dar a visão ao cego demonstrou o seu poder de trazer luz à escuridão tanto física quanto espiritual. Este milagre também serviu para desafiar as crenças religiosas da época, mostrando que o sofrimento não é necessariamente um castigo, mas pode ser uma oportunidade para a glória de Deus ser revelada. Lições espirituais. Como lições espirituais, nós tiramos os seguintes ensinamentos diante deste milagre. Jesus, a luz do mundo. Este milagre reforça a identidade de Jesus como a luz que ilumina todas as trevas, tanto no mundo físico quanto no espiritual. Obediência. A cura ocorreu quando o cego seguiu as instruções de Jesus, mostrando que a obediência aos comandos de Deus pode trazer transformação. Desafio às tradições religiosas. Jesus desafiou a noção de que o sofrimento é sempre uma punição, sugerindo que Deus pode usar o sofrimento para manifestar seu poder. Os 3 milagres de Jesus Cristo, a ressurreição de Lázaro, a multiplicação dos pães e dos peixes e a cura do cego de nascença, não são apenas demonstrações de seu poder divino, mas também lições profundas sobre a natureza de Deus, a fé e o propósito do sofrimento humano. Esses milagres nos ensinam que Jesus é a fonte de vida, sustento e luz para todos que o seguem. Eles convidam os crentes a confiar em Jesus mesmo nas situações mais desesperadoras, a reconhecer sua capacidade de suprir todas as necessidades e a buscar sua iluminação em meio à escuridão espiritual. Ao estudar esses milagres, vemos que eles são mais do que eventos isolados, são revelações do caráter de Deus e manifestações de seu amor e poder para transformar vidas. E então, você concorda que esses foram os 3 maiores milagres de Jesus ou, na sua opinião, existe outro que deveria estar neste vídeo? O que você aprendeu com essa explanação dos milagres? Comenta aqui embaixo, nós queremos muito saber. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Obrigado por assistir, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.